Olá, mais uma vez, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde. Eu queria dividir mais uma vez com vocês um texto que me chamou muita atenção e, mais do que isso, uma história que me chamou muita atenção. Alguns anos atrás, eu estava andando no meu bairro e, de repente, eu fiquei observando um mendigo que estava andando pela rua e, junto com ele, tinha aproximadamente 3 cães. E à medida que ele ia andando, ele ia lá, pedia dinheiro aqui, pedia dinheiro ali. E eu fiquei observando porque eu estava próximo ali, fiquei por um tempo parado, e observei que ele entrou dentro de uma padaria, com o dinheirinho que ele tinha juntado no farol, foi lá e pegou o pãozinho e dividiu esse pão com os 3 cães que estavam com ele. Pois bem, eu fiquei observando aquilo e aquele homem que, aparentemente, como todo mendigo, muito mal vestido, lhe faltava tudo, absolutamente tudo. Ele não tinha cabelo, cabelo cortado, as suas condições de higiene era bem complicada. Mas enfim, esse homem não tinha dinheiro absolutamente para nada, porque ele morava logo ali. Quando eu falo logo ali, ele botava o colchãozinho dele, dormia numa esquina próximo ao local onde que ele mendigava. Mas ele tinha 3 cães que várias e várias vezes eu acabei observando que ele cuidava desses cães. Interessante, eu queria falar sobre o mendigo domador de cães. E essa história parece que não tem nada a ver conosco, não é? Ela de alguma forma parece que ela não faz nenhuma menção à nossa realidade. Mas eu fiquei pensando nisso. Quantos de nós não passa por essa mesma situação? Eu comecei a observar o mendigo e ele não tinha uma expressão exata de quem ele era. Mas mesmo não sabendo exatamente quem ele era, ele buscava por carinho e afeição a um grupo que não o julgaria pela sua aparência, ou pelo seu cheiro, ou pela quantidade de coisas que ele tinha em mãos. Possivelmente aqueles cães não olhavam para ele com certo ar de desprezo ou ar de superioridade. Os cães estavam ali em volta. Às vezes estavam coladinhos nele, às vezes ele abraçava, beijava esses cães, dividia um pouco do pão que ele tinha com esses cachorros. Provavelmente toda a sua comida era dividida com eles. Possivelmente nas noites de muito frio, esses cachorrinhos também, esses cães, provavelmente estavam com lado nele. Aí você deve pensar assim, poxa, que legal, né? Os cães realmente é o melhor amigo do homem. Provavelmente você deve ter pensado nisso e falou assim, não, com certeza os cães são almas gentis. Pois bem, eu acabei interpretando de uma forma um pouco mais diferente isso. Porque os cães que estavam à sua volta, eles estavam ali por um motivo. E esse motivo não era afago. E esse motivo não era simplesmente por causa do carinho, mas sim por causa de dividir, né, pelo motivo da divisão daquelas pequenas porções de comida. E essas pequenas porções de comida faziam com que esses cães fossem fiéis a esse mendigo. E em troca desse pedaço de pão, os cachorros davam afago e atenção. Então, por um momento, eu comecei a pensar, né? Será que na verdade não eram os cães que estavam adestrando o mendigo? Isso passou pela minha cabeça. Por quê? Porque na medida em que essas pessoas, na medida que esses cães davam atenção, carinho, presença a esse mendigo, mais ainda esse mendigo ficava à mercê desse carinho, dessa atenção. Porque o mendigo ele se olhava o quê? Se olha, né? Não só se olhava, mas ele se olha como? Como alguém observado, alguém que faz diferença, alguém que representa alguma coisa. Mas será que não é só troca de pão? Não é só troca de migalhas? Essa aqui é a grande questão. Será que o mendigo era domador de cães ou o cão dos cães que eram domador de mendigos? O que essa história tem a ver, não é verdade?
O que que isso tudo tem a ver com o que nós vamos falar hoje? Eu queria ler um texto com vocês que eu acho muito interessante. Todos vocês já conhecem esse texto. Possivelmente muitos já ignoraram, tem várias ideias a respeito do livro onde está contido esse texto. Mas eu queria fazer uma leitura com vocês em Gênesis, capítulo 2, no verso 7. Eu queria que vocês ouvissem com bastante atenção. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pois bem, voltando na história do mendigo, talvez você não se identifique com ele. Talvez realmente você fale assim, não, eu não tenho nenhuma comparação com essas pessoas. Mas olha só, presta bem atenção. O indivíduo que, para ter uma porção de carinho, ele se submete a indivíduos que têm algumas características. Por exemplo, por que o mendigo ele não se dá bem com o outro mendigo? Por que o mendigo ele não tenta ter uma expressão melhor dentro da sociedade? Ou ele não deixa a mendicância, né? Muitos acham que é simplesmente decepções que o levaram para lá, porque são vários os motivos que deixam para lá, levam a pessoa a cair na mendicância, ou como qualquer outra coisa, seja desilusão amorosa ou qualquer tipo de desilusão. E esse indivíduo, ele se afasta totalmente da sociedade. Ou às vezes ele é impelido a isso porque ele não tem a força de vontade suficiente para sair dessa situação. Então, no final, ele acaba trocando um pouco de dignidade que ele tem, que é a comida, com os cães. Por quê? Às vezes nós somos exatamente como esses mendigos. Porque nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. E o que nós fazemos? Com o pouco que nós temos, nós dividimos com aqueles que na verdade não têm nenhum tipo de vínculo conosco, mas eles veem em nós uma oportunidade de conseguir alguma coisa que supra a necessidade deles. Quer ver, por exemplo, hoje, na sociedade, eu estava andando recentemente no trem aqui em São Paulo e eu vi um jovem com um fone de ouvido e me parece que não importasse o que acontecesse em volta, nada mudava a característica daquele jovem. Ele estava totalmente a par de tudo que estava acontecendo em volta dele. Ele estava preso em um fone de ouvido. Porque o fone de ouvido dava uma sensação para essa pessoa de que ela estava pertencendo a um outro mundo, que não é esse mundo que ela encontrava uma representação social. Muitas das vezes os adolescentes, quando eles se percebem na sociedade, eles não se olham de forma útil, porque eles estão numa fase, né, que eles nem são crianças e nem são adultos. Então, esse meio termo atrapalha em todas as coisas, né? Se ele é novo demais, né? Se os pais estão conversando ou tem algum assunto muito específico, fala, não, isso aqui não é coisa de criança, então você não se mete. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai num grupo, e esse grupo tem idade mais ou menos parecida com ele, ele fala, não, você já é adulto, você não vai fazer parte da nossa brincadeira. Ou ele mesmo acaba não se inserindo, porque não, isso aí é coisa de criança, eu não vou fazer mais isso. Então a única migalha que ele tem, que traz conforto, é o fone de ouvido. Porque se o fone de ouvido ocupa os seus ouvidos com tanto barulho, que ele não consegue ouvir o barulho que o coração dele está produzindo, que a mente dele está produzindo. Porque ele se acha um indivíduo aquém da sociedade. Ele se olha como alguém que não se encaixa em nenhum padrão. Então ele não tem respostas, porque ninguém quer ouvir o que ele quer dizer. E nem pergunta, e ele nem tem mais coragem de perguntar, porque ele sabe que não vai ter resposta. Então ele vive nessa transição. Então o barulho, né? Às vezes as pessoas se perguntam, nossa, mas adolescente não tira fone de ouvido, jovem não tira
o fone de ouvido? Na verdade, é que ele não quer ouvir o barulho dos seus próprios questionamentos, porque ele mesmo ainda não tem a identidade de quem ele é. Aparentemente, parece estranho dizer isso, mas é mais um mendigo domando cães para pegar um pouquinho das migalhas de afeto e carinho. Então descarrega nas músicas altas no ouvido, ou seja, esse barulho para que ele não consiga ouvir a realidade. Então ele vive num mundo diferente. Você vê como que é complicado. E não só isso. Quando você já vê um jovem, né, que ele encontra, né, nas danceterias, quando eles saem por aí para as noites de baladas, eles entram na orgia dos sons e dos sentidos. Isso tudo é para confundir a sensibilidade, para que ele não se perceba mais como um indivíduo que precisa de carinho e afeto. Então eles trocam isso por todos os barulhos, por todos os grupos. Por quê? Porque ele quer se inserir num grupo para ele ser importante. Mas a sua mente, ele está fazendo exatamente isso. É como um mendigo tentando domar cães. Então, ele quer ser o centro das atenções. Ele comete atitudes que não são muito interessantes e acabam, às vezes, por atrapalhar todo o decorrer da sua vida. Ele se enfia em situações que ele não deveria estar. Mas, na verdade, é o quê? Parece que ninguém consegue compreender o que essa pessoa sente. Às vezes, uma história de falta de carinho, de afeto, de uma organização dos seus próprios sentimentos, ele não consegue ter a interação familiar adequada. Então ele se joga em si, ele entra nesse ostracismo. Então, para que ele não consiga sentir mais essa dor, quando ele olha os olhares de reprovação ou não, as suas obrigações, tem que passar na faculdade, eu tenho que ser alguém, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ser alguém. E muitas das vezes essa pessoa não sabe nem quem ela é. Então qual caminho seguir? Para onde eu vou? Se eu nem sei onde eu estou. Não consegui me ver ainda. Então eles buscam muitas das vezes em bebida, em extravagâncias de drogas, luzes, raves, boates, bailes, fluxos. Então procura ali extravasar todo aquele sentimento retido, todas aquelas angústias e toda a pressão de ser alguém que ele não planejou para si mesmo. É muito complicado. Então esse sujeito, ele se torna, mais uma vez, um mendigo tentando domar cães. Por quê? Porque as amizades que nós conseguimos nesse período, ou quando a gente tenta extravasar de alguma forma, essas amizades são pessoas que se aproximam de nós, mas não porque veem em nós um motivo de aproximação, mas veem aquilo que podemos ofertar a ela como benefício momentâneo. Então as amizades são superficiais. As pessoas que mais falamos, muitas das vezes, são aquelas que curtimos nas redes sociais. As noites são sem compromissos, os beijos são rápidos, a quantidade de bebida é intensa e a sexualidade é fluida. Mas na verdade é um mendigo dando migalha a cães para receber um pouco de afeto e um pouco de carinho para tentar suprir o momento que ela vive, onde ela não se identifica nem como ser e nem como pertencente a ninguém, nem a seus pais, e com falta de identidade. É muito complicado isso. Não só isso. Essa embriagação, né? essa bebedice de conhecimento que está esparramado em todos os cantos. A gente fica inebriado pela realidade. Eu estava vendo recentemente no Facebook, né, alguns aplicativos, né? Esses aplicativos decoram o nosso rosto, né, Snapchat, ou aqueles
aplicativo que eu acho muito interessante, como você estaria quando estivesse velho, como você estaria como se estivesse novo, como você seria se você fosse mulher, qual é a sua personalidade de acordo com a posição do dedo, com o tamanho dos dedos entre si. Aí você vê uma enxurrada de informações e você sempre vê aquelas respostas. Você é guerreiro, você é positivo, você é isso, você é aquilo, você é 100% confiável e aquela coisa toda. E a pessoa se acha, né? Nossa, é verdade, eu sou isso tudo mesmo e tal, mas nós sabemos que ela não se enxerga assim. Porque nada mais é do que mendigo tentando domar cães, a troco de pão e um pouco de atenção. Então nós vemos um monte de fuga. Às vezes nós percebemos os pais de família que ele se embriaga no seu trabalho, um serviço autômato. Ele trabalha 14, 16, 18 horas por dia para dar um conforto e coisas ao filho que ele não quer. Ele só queria um pouco de atenção do pai. Os melhores momentos que eu tive com meu filho na minha vida foi fabricando os brinquedos com ele. Os piores momentos da minha vida foi todas as horas que eu dispensei trabalhando exaustivamente para dar aquilo que meu filho nunca teve interesse. Um brinquedo que se quebraria dentro de alguns minutos. E os tempos que eu perdi por não estar com a minha filha, vê-la crescer em vários aspectos. Mas a gente se entrega a tantas coisas que queremos ser, para impressionar pessoas que não conhecemos, para ter afeto de cães, que só quer um pouquinho do nosso pão e não tem nenhuma relação de sentimento para conosco. Fui na feira recentemente, vi uma senhora conhecida minha, conhecida da vizinhança, e ela estava comprando um pastel. Aí, na medida que eu estava passando, dei bom dia, e ela virou e falou assim: eu vou pegar esse pastel e vou esconder aqui dentro da minha bolsa. Você está achando estranho colocar o pastel na bolsa? Bom, eu não tinha nem observado o que ela estava fazendo, mas ela mesma estava achando estranho e precisava expressar, explicar isso de alguma forma. E quando ela colocou o pastel dentro da coisa, ela falou assim: esse pastel aqui é para minha cachorrinha. Ela adora pastel. Ela fica toda felizinha, ela balança o rabo assim e vem pro meu lado. Só que eu tenho que esconder o pastel por causa da minha neta. Porque senão eu ia ter que dar um pedaço desse pastel para minha neta. Mas esse pastel é da minha cachorrinha. Ponto. Eu olhei para a cara dessa pessoa, confesso que eu fiquei um pouco assustado. Mas eu percebi que ela também nada mais era do que uma mendiga tentando dominar cães. O afeto, ele mexe conosco. Mas esse afeto, ele só é importante quando você se enxerga como importante. Eu queria até comentar muitos assuntos a respeito dessas coisas, mas a gente tem um tempo limitado dentro dos vídeos, mas eu queria que você parasse e pensasse comigo. Existe uma expressão dentro da teologia que a gente chama de imago Dei. Imago Dei, do latim, basicamente é imagem de Deus. Entenda bem, quando a gente usa essa expressão mendigo, muitas pessoas podem se sentir incomodadas, ou se ela se identificar como tal pessoa, também ela se sinta incomodada. Talvez vai até se incomodar com cada uma dessas coisas que eu acabei de dizer nesse vídeo. Mas preste bem atenção. Deus, quando ele criou o homem, como no texto que eu citei, antes de criar o homem, ele fez tudo. E ele disse: haja luz, haja peixes, haja seres viventes conforme as suas espécies, haja isso, haja aquilo. Ele fez o tempo, haja anoitecer, haja amanhecer. E ele criou todas essas coisas. E depois que ele criou todas essas coisas, ele disse o quê? Façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Queria chamar a atenção para você para essa palavra semelhança. Semelhança em grego significa esquema. Esquema. Talvez os cariocas conhecem bem essa palavra, né? Tá no esquema. Mas é o seguinte, esquema, ela tem pelo menos 10 sinônimos. Mas que esses sinônimos são todos complementares. Significa parecência, conformidade,
característica, igualdade, proximidade. Em outras palavras, quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O que ele estava querendo dizer com isso? Que ia fazer o homem parecido com Deus, porque a imagem de Deus criou o homem. Nós somos um ser totalmente à parte de todos os outros. Na Gênese, depois que Deus criou tudo e fez os animais, ele fez com que os animais passassem em frente ao homem e à mulher, para que o homem pudesse dar nomes, identificá-los, vê-los e dominar sobre ele, como está a história de Gênesis. Imago Dei, ele traz em nós a característica que o homem, não importa o quão caído ele pareça estar, mas ele é a semelhança de Deus. Ele é a conformidade de Deus. Ele tem parecência de Deus. O homem, por pior que ele seja, ele pode criar coisas boas. Ele pode pintar quadros, ele pode tocar, ele pode escrever boas literaturas, ele pode elucubrar, ele pode criar sensações visuais, ele pode fazer tudo. Por quê? Porque esse poder criativo está no homem. Mas diferente de todas as criaturas, o Imago Dei, ele se baseia em seguinte: ele disse, faça todas as coisas. Mas quando ele foi criar o homem, ele fez com as próprias mãos. Do barro, de algo informe, substancial, sem significância, ele modelou. E disso ele soprou nas narinas e o transformou em ser vivente, perfeito, íntegro, a semelhança de Deus. O que eu digo hoje para você nesse momento, eu não sei em qual crise que você está enfrentando hoje. Qual é a crise de identidade que está passando para você? Talvez você prefere ouvir barulhos para não ouvir a própria mente. Talvez você tenha se entregado a todos esses êxtases visuais, sensitivos, sexuais, de todas as formas. E você não tem se encontrado. Talvez você não saia da condição de mendigo porque você necessita que sempre alguém te dê migalhas para que você se sinta alguém. Existem pessoas que estão vivendo relacionamentos destrutivos. E já passou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º relacionamento destrutivo. E parece que ele fala assim, nossa, eu tenho o dedo podre. Porque parece que toda vez que eu escolho, eu consigo ainda escolher errado. Nada mais é do que mendigo tentando domar cães. Mas no final, quando você cede a todas essas pequenas emoções, essas pequenas recompensas, no final, quem sai domado é você. É os cães que te domam. Então, você quando entra num relacionamento de forma pedante, jocosa, né? Na busca de que essa pessoa te reconheça como alguém, eu preciso que essa pessoa me ame, eu preciso ser aceita por esse grupo. Se eu não tiver tantos likes lá, se eu não for o queridinho do meu trabalho, se eu não for isso, se eu não for aquilo, eu não sou eu. Então você depende o tempo todo. Então toda migalha que essas pessoas te dão, você toma isso como suficiente e se mantém num relacionamento destrutivo de submissão. Então, a grande questão é, se enxergue como Deus te enxerga. Você é Imago Dei, você é a semelhança de Deus, você é a imagem exata de Deus. O que nos faz distorcer a imagem de que Deus é o pecado. Porque às vezes você entende assim, mas o que é pecado? Eu posso relativizar isso. O que é pecado? Pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. Aquilo que Deus determinou o que é, e você faz ao contrário. Então, esse distanciamento desfigura a imagem de Deus em você. Quanto mais distante você está de Deus, mais desfigurado você é. Porque você perde as características desse Deus. E na medida em que você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você.
E cada dia mais a Imago Dei é exaltada na sua vida. Você não é um ser qualquer. Deus o fez à sua imagem e semelhança, mas existe uma coisa que o separa entre você e Deus, é o pecado. Você entendeu o que é pecado? Eu não ia nem comentar esse assunto para o vídeo não ficar longo, mas pecado é transgredir a lei de Deus. Basicamente, os 10 mandamentos são a lei de Deus. Não roubar, não prostituir, não matar, não assassinar. A gente vai comentar a qualquer hora sobre isso, que não é exatamente, né, não matarás, mas é não assassinarás. Enfim, uma série de coisas. Mas o que eu venho ressaltar para você é que aquilo que te afasta de Deus, esse distanciamento, essa diferença que há em Deus e você, o que separa da imagem perfeita de Deus, é o tipo de relacionamento que você tem tido com Deus. Porque nós temos preferido domar cães, ou ser domado pelos cães, do que se aproximar de Deus e nos enxergar como realmente Deus nos vê. Mas você tem essa oportunidade. A Imago Dei pode resplandecer na sua vida e você pode ser a imagem de Deus. Eu queria que vocês ficassem com um texto bíblico para que vocês entendam no final tudo que eu acabei de dizer, que está resumido em Colossenses 3, no verso 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, o novo homem que se refaz. Então se revista do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E você não está sozinho. Você não está sozinho nisso, porque Deus, Ele vai te auxiliar. Cristo Jesus, Ele é o seu auxiliador. Ele vai estar contigo para que você refaça a sua vida. Se enxergue como um Imago Dei, como uma imagem de Deus. Porque dessa forma, você vai ser cada dia mais parecido com Ele. Amém? Essa pequena mensagem é para que você, que hoje se enxergue tão pequeno, que Deus olha para você e fala: você é tão importante e tão grande. Eu criei você com as minhas próprias mãos. Eu dei de mim, do meu espírito, soprei nas tuas narinas, Theopneustos. Eu soprei nas suas narinas e te dei vida e te fiz ser vivente. Então, não viva na mediocridade, viva na grandiosidade de Cristo. Para demais questionamentos, pode comentar aqui. Se você tem alguma pergunta, se alguma coisa chocou, te estranhou, faça o comentário aqui embaixo. Mas não se esqueça que, acima de tudo, não importa em qual situação que você esteja hoje, você é a imagem de Deus. Boa noite, tudo de bom.